Vamos ler Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao 32? Amados, aqui é muito importante agora. Vejamos. O texto de Romanos 1, 21, 32 vai falar dessa desobediência de coisas que talvez possa chocá-lo. E esses textos a quais nós vamos ler, e a palavra de Deus fala que esses já foram entregues a Satanás, já estão entregues às suas próprias vontades carnais, e Deus deu um basta, e que estão sob o juízo de Deus já aqui nessa terra, não herdarão o reino de Deus. Você não vai ver essas pregações aí nos cultos. Você não vai ver nas igrejas, você não vai ver pregação, não vai ver ensino. Por que não vê? Por causa do fenômeno que hoje nós chamamos da grande graça, ou da graça gigante, vamos dizer. Ou também de outra teologia que chamamos de universalismo, que prega que todos vão ser salvos, que no final da história vai acabar tudo em pizza. Então não precisamos buscar Deus, não precisamos orar, não precisamos evangelizar, não precisamos viver em santidade, buscando santidade. Não, porque até o demônio vai ser salvo, até o diabo vai ser no final dos tempos. Deus ser amor. E eles usam João 3,16 para falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo, ele engloba tudo ali na visão deles, eles querem dizer que vai acabar em pizza. Mas a Bíblia não fala sobre isso, não é? Então eles não pregam. A supergraça, ela vai escolher as palavras, os pregadores vão usar para pregar a palavra de Deus como se fosse vamos dizer, uma caixa de bombom. Sabe uma caixa de bombom que você escolhe os melhores bombons, os mais gostosos, aquilo que você gosta? A supergraça prega isso. É só o que é bom, antropocêntrico, ou seja, tudo que agrada ao homem, ele vai pregar. Então o que a gente vai ler aqui agora, ele faz parte das escrituras e ninguém lê, ninguém prega, ninguém exorta. Porque vamos dizer que essa é a parte ruim, o chocolate ruim da caixinha ali que você comprou. Aquele chocolate ruim, amargo. Já comeu aquele chocolate amargo que amarga na boca? É aquele que você não gosta. Tem gente que gosta, mas levando, você entendeu da simbologia, a comparação que eu estou fazendo. Então aqui, o que eu vou falar não é para escandalizar. É aquilo que as escrituras dizem. E é claro que Paulo estava aqui estava falando à igreja de Corinto totalmente corrompida, as igrejas ali que estavam se prostituindo, claro, é o texto ali, se você, pela exegese, você vai ver a cultura, você vai ver que foi escrito para um povo, mas a palavra de Deus é viva para nós, ela serve, ela é a nossa bússola, então ela está falando falou tanto para o passado, ou por quanto a época da igreja, né, quando a igreja se iniciou, quanto ela também fala para nós no presente, continuará falando até a vinda do Senhor Jesus e toda a consumação do tempo. Então, até a consumação do tempo, tudo vai ser exatamente como a Escritura. Então, vamos fazer a leitura do chocolate amargo, vamos dizer. Não se escandalize. Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 32, os filhos da desobediência. Vamos fazer a leitura, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, está falando que eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato o obscureceu. Já deixa claro que eles conheceram, tiveram oportunidade, tiveram aproximação de Deus. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, falando da idolatria. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Versículo 25. Olha, Deus entregou. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza humana. Nós vamos explicar sobre cada uma desses depois. Versículo 27. E semelhantemente também os homens
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha aqui que palavra está falando, homem com homem. Não preciso nem explicar muito sobre isso, né? Versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se importaram, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe. Olha só, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, olha, sabendo que haverá um juízo eterno, que não são dignos de morte os que tais coisas praticam, aliás, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Omissão. Então tem pessoas que fazem, pessoas sabem que é errado e também omitem, não falando a verdade. Então estão inclusos aqui. Vamos tirar algumas lições desse texto, irmãos? Pesado, né? Nem todo mundo está... Não desliga, não. Não desliga, não. Muita gente nessa hora desconecta, tira a live, sai da sala, não quer escutar. Não quer. Principalmente no período de pandemia, período de fragilidade. Quem não quer receber só o chocolate gostoso, as palavras doces das Escrituras? Ninguém quer escutar. Tanto é que ninguém hoje prega sobre o Apocalipse mais. Ninguém quer escutar isso, que haverá um juízo. Mas Deus, assim como nessa live, está dando a oportunidade de arrependimento. Mais uma vez é a oportunidade de arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. E se Deus deu através da sua palavra, e é tão somente através da palavra de Deus, nós possamos ter fé nele e crer nele, é mais uma oportunidade para que você possa mudar. Então Deus ainda continua, pela sua graça, dando oportunidade. As portas do céu estão abertas para todos aqueles que creem, e que aqueles que creem e confessam Jesus Cristo têm oportunidade de serem salvos, selados ainda. Existem muitos selados, muitos que ainda serão selados. E talvez você que está me ouvindo, que nem seja crente, seja um deles. Só precisa crer. Precisa crer e mudar a rota da sua vida. Lições desse texto, versículo 21. Eles tiveram a chance, conheceram a Deus e o rejeitaram. Olha só. Então Deus continua tendo sua misericórdia. Você pode falar assim, Deus é ruim, Deus mal, não dá oportunidade, Não, Deus sempre dá oportunidade. E a palavra já lemos, que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, venham conhecer a verdade. E embora que as pessoas conheceram a verdade, tiveram um encontro com a verdade, ou escutaram a verdade, elas continuaram rejeitando. Então, as pessoas aqui tiveram a chance, mas continuaram rejeitando a Deus. Versículo 22. Achavam-se sábios, entendido, porém Deus os enviou, Deus os viu como louco. Pessoas sábias, pessoas que acham que sabem tudo, tudo é subjetivo. Não, mas Deus é relativo, Jesus é relativo, cada um crê de uma forma. Não. Eles acham-se ser sábios, filósofos, entendidos, homens cheios de currículos. Não. Deus considera vocês, essas pessoas, essas pessoas, como loucas. Como loucas. Versículo 23, fizeram ídolos para si mesmo, mudando a imagem de Deus. Aqui ele está falando de idolatria, de homens idólatras, mulheres idólatras, falando de pessoas que trocaram a imagem de Deus por outras imagens. Aqui é uma quebra de um mandamento. E aqui eu não tenho medo nenhum de falar com você, meu amado, minha amada irmã católica, espírita.
trocaram a imagem de Deus por objetos, coisas como répteis, animais, imagens, esculturas, idolatria. Isso aqui está falando da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano. Então, nem sempre a imagem, a figura de um outro ser ou de uma boneco qualquer, isso é idolatria. Isso também é. Mas às vezes a idolatria é seu marido, às vezes você idolatra sua esposa, às vezes você se idolatra. Você ama olhar para o espelho, olha como que eu sou lindo. Então, idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. É tudo aquilo que coloca-se na frente de Deus. Então, isso tudo é idolatria. E aqui no versículo 23, a gente vê isso, as pessoas idólatras. Os católicos fazem, e fazem consciente, porque os católicos não creem na palavra de Deus como a autoridade única, ela crê na igreja como autoridade única, ou seja, o papado como autoridade única, mas a verdade é que a palavra de Deus é a autoridade única, então é ela que nós devemos respeitar, e na sua Bíblia católica também tem aí que é idolatria. Então, se você só sabe que é idolatria, por que continua idolatrando? Você se encaixa aqui, hein? Cuidado. E tanto é os espíritas também da mesma forma, com todo respeito, eu não tenho problema com esses irmãos, mas a palavra de Deus tem que ser falada. E a verdade não pode ser mudada, como o texto está dizendo. Então ninguém quer ouvir, mas é o chocolate amargo que você precisa comer, né? Porque não é só o chocolate gostoso que você vai comer. Versículo 24. Deus entregou os seus próprios corações e cobiças e prazeres ilícitos. Está falando de sexo ilícito, de prazeres sexuais. Está falando de homem com homem, homossexualismo, mulher com mulher. Olha aqui que o versículo 24 está falando dos homossexuais, das lésbicas e de tantos outros aí, dos trans. Não tem tantos ideologia de gênero hoje que a gente nem sabe mais. A Bíblia fala que só existe homem e mulher e ponto final, acabou. Não tem outro gênero. Gênero masculino e feminino e acabou. Não tem outro gênero. Então essa questão é que a palavra de Deus, Deus ama o pecador, Deus ama o ser humano pecador? Sim, porque o meu pecado não é diferente dessas pessoas. Mas qual é a diferença entre eu e as pessoas? Que essas pessoas não querem Jesus, não vivem debaixo da graça, e elas corrompem a graça de Deus, se justificam até dizendo que creem em Deus, mas elas não mudam o seu hábito. Continuam na prática da ambição do coração, dos prazeres ilícitos. Então aqui o versículo 24 está falando diretamente para os homossexuais, para as lésbicas, que mudaram as suas afeições. Versículo 25, mudaram a verdade em mentira, amando mais os homens que o próprio Deus. Negam Jesus Cristo, quebram o primeiro mandamento que é amar a Deus, ou seja, a gente ouve falar isso. Não, temos que amar mais a minha família do que Deus. Não, mas o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas está até a sua casa, sua família, sua mulher, sua esposa. Existe uma ordem na igreja que a família vem em primeiro lugar. Vamos resolver esse problema. Não estou dizendo que você tem que abandonar sua família e ficar 24 horas dentro da igreja. Não é isso que a Bíblia diz. Você tem que cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, a obra de Deus. Nessa questão, ela é segundo plano. Ok? Agora, em questão de amor, amar somente a Deus em primeiro lugar, depois aos homens. Jesus não resumiu os 10 mandamentos? Os 4 primeiros que falam ali diretamente amor a Deus e os demais, ele resumiu amar ao próximo, não é isso? Ali, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. Aí quando ele vai falar resumindo os 10 mandamentos, ele está sempre colocando Deus em primeiro lugar também. Então aqui a gente vê isso. Eles mudaram a verdade e vem sido mudada, quebrando esse mandamento. Então cuidado. Versículo 26, por isso Deus versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. As mulheres mudaram suas características naturais. Lesbianismo, transexuais, mulher que se sente homem, mulher que não se sente mulher. Existe diferença aqui no meu conceito de lésbica para transexuais. Embora o relacionamento delas são conjunto.
Porque a lésbica é o relacionamento de mulher com mulher, como é um relacionamento homossexual. Assim como homem com homem e mulher com mulher. As lésbicas, né? E claro que existe aí vários outros gêneros que a gente ouve falar. Vários e vários. Mais de 30. E os transexuais são as pessoas, vamos dizer, o lado masculino da mulher em exercício do lesbianismo, do sexo. Então, ou seja, transexual é aquela pessoa que ou é o homem que se sente como mulher, ou é a mulher que se sente como um homem. E aí na relação sexual, ela é o que predomina como homem. Então, essa questão aqui que a Bíblia está tratando, que é condenável aos olhos do Senhor. Homossexualismo é condenável? Deus ama? É. Existe oportunidade para você? Que quer sair? Existe. Viva debaixo da graça do Senhor Jesus e viva aquilo que Deus está ensinando para você. Deus abomina a prática ativa, passiva, homossexual. Ele abomina. Mas ele ama você como ser humano. E ele quer alcançar a sua vida para que você não viva nessa prática. Tanto você, homem, quanto mulher, nessa prática. Ok? Então Deus ama os homossexuais, as lésbicas e tantos outros. Deus ama assim como me ama. A diferença é que eu luto todos os dias para não cometer os meus pecados, os meus desejos carnais. Eu vivo de acordo com o que a Bíblia me ensina a viver as obras espirituais, abandonando as obras carnais. Então, é possível que você viva? Sim. É possível que você largue a prática homossexual? Sim. E a Bíblia e o Senhor Jesus têm poder para mudar isso. Basta você querer e botar e aceitar Jesus Cristo e a obra ele vai fazer na sua vida. Basta você ter consciência de que é errado, que é condenável e que Deus pode mudar. Se você quiser mudar, a hora é agora. Você pode agora, exatamente agora, no seu coração falar com Deus. Senhor, eu quero mudar. Não quero mais isso para a minha vida. Filhos que abandonam pais, aborrecem pais, nós lemos. Filhos homossexuais que saem de casa por conta disso. Abandonam seus pais também. E pais que não aceitam. É difícil, é complicado. Pai, principalmente cristãos, né? A gente vai ver uma porcentagem aqui negativa dos cristãos, o que os cristãos estão permitindo dentro dos lares. A gente vai falar isso aqui para frente um pouquinho. Mas vai ficar nessa questão aqui um pouco para depois. Vamos dar continuidade. Versículo 27. Se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, cometendo torpeza. Né? Fala dos homossexuais, pessoas indecentes, pessoas que são obscenas, pessoas que fazem questão de demonstrar, olha, eu sou mesmo, olha só. Eu boto aquela roupa, o cara é um homem, mas o cara bota saia, bota roupa, perdeu a decência, perdeu totalmente obsceno. É isso que aqui o versículo 27 está falando. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Eles não se importaram, simplesmente não queriam. Ah, isso aí para mim é balela, não quero ouvir. Pronto, Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Através da onisciência ou através da predestinação, assim como você escolher, Deus vendo que eles não mudariam antes da criação, os entregou a esses desejos infames, esses sentimentos perversos, né? A Bíblia fala que são sentimentos do coração perverso. Lá no versículo 29 e 30 e o versículo 31, sinais dessa depravação. Quais são alguns sinais dessa depravação que Deus rejeita? Eu fiz algumas mudanças aqui, porque a linguagem bíblica às vezes é incompreensível. Então eu fiz uma transliteração, vamos dizer, ou tradução, para ficar mais compreensível para você, ok? Fornicação, por exemplo, sexo antes do casamento. Sinais dessa depravação. Sexo antes do casamento. Malícia. Avareza, pessoas totalmente apegadas ao dinheiro. Lembra lá do jovem rico que não queria andar com Jesus, mas não largava o dinheiro. Jesus queria que ele largasse tudo e vendesse e desse aos pobres? Claro que não, Jesus estava provando o coração dele, porque ele estava colocando o dinheiro como um Deus. Entendeu? Como tudo encaixa? Trocou, idolatrou, Deus se tornou dinheiro para ele. O dinheiro se tornou Deus. Então não pode seguir a Jesus. Avareza. Maldade, cheio de inveja, homicídio,
contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, pessoas que difamam outros. Difamadores, o que mais tem? Aborrecedores de Deus, aborrecem a Deus. Injuriadores, soberbos, superiores aos outros. Aqui eu transliterei. Que se sentem superiores, melhores do que os outros. Eu sou melhor porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Acha que o dinheiro vai ser levado no caixão. Acha que o dinheiro... Incrível, né? Nessa pandemia, rico e pobre está morrendo. Dinheiro não faz diferença nenhuma. Para ninguém. Para ninguém. Porque o dono da vida é Deus. Então, avareza para quê? Né? Superior a quê? Sangue que corre na minha veia, corre do milionário, do Bill Gates, do Donald Trump. É o sangue que corre, é o mesmo. De humanos. Vamos todos descer as sepulturas. Não vale para nada. Inventores de males, pessoas que são acusadores, inventam males, difamadores e desobedientes aos pais e mães. Olha aí, quantos saem dos seus lares porque não obedecem aos seus pais e sabem que existem promessas e existe uma regra e uma autoridade que o pai tem sobre os filhos? E a Bíblia fala que filho que não obedece pai não tem os seus dias prolongados sobre a terra. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Então aqui, ó. Filhos desobedientes aos pais e às mães não herdarão o céu. Eita, meu Deus. Tem hora que a gente desobedece o pai e a mãe, né? Quebra a cara, depois meu pai e minha mãe tinham razão. Não é essa conclusão que a gente tira? E você que é novo aí, por exemplo, que está assistindo, um dia quando você for pai e for mãe, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Que a gente só vai aprender isso depois, com um longo tempo. Mas existe promessa. Obedecer pai e mãe é promessa de ter vida longa, próspera na terra. E continuando, desprovido de conhecimento, também transliterei aqui, mudei. Pessoa que não quer conhecimento, não quer aprender, não quer estudar. Sabe aquela pessoa que fala assim, não vai para a EBD, Escola Bíblica Dominical, a pessoa que não quer estudar a Bíblia, não tem tempo para a palavra de Deus, não deixa ninguém evangelizar, não quer nada com nada com nada? É esse tipo de pessoa aqui. E aqui a gente pode enquadrar muito crente, tá? Aqui o texto não está falando só para pessoas, porque está falando de pessoas que já foram entregues. E pessoas que foram entregues não quer dizer só que são pessoas que não vieram a conhecer. Porque lá no começo do texto ele fala que pessoas que tiveram experiência com Deus. Lá no começo do texto. Então são pessoas que tiveram oportunidade de conhecer a Deus, mas desprezaram. Então aqui está falando para crente também, hein? Cuidado que você que também faz parte de uma igreja, está achando que está seguro e não está. Analise a si mesmo, homem. Isso que a palavra de Deus ensina. Infiéis nos contratos. Você que é empresário, eu sou micro. Tento ser o mais justo possível nos meus contratos. Entendeu? Não praticar injustiça, cobrar o valor devido, não explorar. Gente, eu vendi uma câmera a R$140, um webcam, a 140, com a pandemia os professores vieram procurar muito para comprar essa câmera porque precisavam fazer lives. Né? Então, hoje aumentou. Você vai achar uma câmera de R$140 sendo vendida a 600, uma câmera que era a mais top de linha que vendia-se a 400, estão vendendo a 1.200, 1.300. Exploração, infiéis nos contratos. E tem crente fazendo isso. Eu prefiro não comprar, fechar minha loja, do que fraudar ou comprar injusto para poder revender. Mas como que você vai fazer para sobreviver? Olha, viver pela fé, irmão. Deus não deixa faltar. Mas ser infiel no contrato, jamais. E você que é empresário, inclusive existe aí algumas igrejas que fazem palestrante para empresários, ensina a teologia da prosperidade, como ganhar dinheiro e ficar milionário. Eu já participei de uma reunião dessa e fiquei absurdamente, assim, eu queria dar uma no pastor na hora, porque eu queria ter uma conversa com ele, mas só falou de Velho Testamento, de promessa para judeu. Agora, Jesus mandou a gente carregar a nossa cruz, tem bom ânimo, Paulo passou necessidade, tantos outros, falta de alimento, e essa teologia da prosperidade vem sendo aí, faz parte também, infiéis nos contratos, ganha dinheiro de forma ilícita, pessoas que entram para o governo, entram para a política, cristãos que entram para a política, e são infiéis também nos contratos. A gente vê na televisão pessoas ganhando dinheiro, milhões de pessoas que ditos cristãos. E aí? É só para os infiéis? Não, então é para os crentes também.
Fica ligado aí, hein? Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Não, são pessoas que não se permitem ser reconciliáveis. Não aceita perdão. Não aceita ser perdoado. Não aceita perdoar o outro que causou um dano. Irreconciliáveis diante de Deus também. Deus vê essa pessoa como irreconciliável. Não tem como, porque para ser reconciliado com Deus tem que crer em Jesus. Se não crê em Jesus, é irreconciliável diante de Deus, não perdoam e não podem ser perdoados. Então, não tem jeito. E terminando, o versículo 31, sem misericórdia, não tem misericórdia por ninguém. São pessoas que não têm misericórdia. Verso 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos, olha, os quais, conhecendo o juízo de Deus, eles sabem que existirá um juízo eterno, futuro, que haverá um inferno, um julgamento. Eles sabem que são dignos, a palavra fala que eles são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, eles são dignos, eles sabem, eles fazem, continuam fazendo, querem, não somente fazem, mas também consentem aos que os fazem. E vamos tirar 3 lições aqui. Sabem que existe um castigo futuro e continuam praticando. Não somente fazem, mas consentem outros que fazem. Isso aqui é o pecado de omissão que nós vemos em Tiago 4, versículo 17, que está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado da omissão. Então, até um líder que não repreende uma pessoa numa situação dessa, mas repreensão com amor, tratar essa pessoa, regenerar, para regenerar, ela está incumbida do pecado da omissão, porque ela tem a verdade, é conhecedora da verdade e ela não faz. Pecado da omissão. Ok, irmãos? Pesado, né? Chocolatezinho amargo, né? Mas é isso. A boa notícia é que você ainda tem a oportunidade de mudar. Crendo em Jesus Cristo como o único Senhor Salvador e mudando de rota. Você tem que crer, mas você tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte, Eduardo? Mudar, querer mudança, pedir para Deus me mudar e fazer a minha parte. Negar meus vícios, negar minhas práticas erradas, deixar de mentir, parar de furtar, parar de roubar, parar de matar, parar de praticar a prática homossexual. É difícil? É. Tem aula no canal sobre isso. Procura aí depois. Então, tem coisas que são difíceis, mais do que outras, mas não são impossíveis. Se você crê num Deus Todo-Poderoso, a qual nós cremos, que regenera, que cura, que muda, então, o momento é hoje. Você tem essa oportunidade.